quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar. O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. O Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Fue muy lindo ver eso. No me esperaba. Você pensou numa mulher? Aquele belo gol de esquerda, aquela bela cesta, ou aquele tubo? Você viu uma mulher ali? Muito bom receber vocês aqui nessa noite para o terceiro episódio da série Olímpicos. Nós estamos nessa série falando sobre a Olimpíada. Essa semana a gente teve a abertura da Olimpíada, acho que ontem, né? Já teve alguns jogos essa semana. E aí a gente está vivendo esse tempo e a gente vem desenvolvendo alguns heróis, algumas falas sobre a Olimpíada. E semana passada a gente começou com Michael Phelps e na semana anterior com o Jesse Owens. E aí, conversando eu e minha esposa, a gente pensou, e uma mulher? Por que a gente não começa falando de uma heroína? E eu quero começar para reforçar esse vídeo que a gente acabou de assistir com a Larissa Lattinina. Eu não sei, você sabe, que se você está acompanhando a série, que o Michael Phelps é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, 28 medalhas olímpicas. Mas antes dele, ninguém falava de quem era, ela não é tão conhecida quanto. Essa mulher foi superada pelo Michael Phelps em 2012, e ela só competiu em 3 Olimpíadas. A última Olimpíada que ela competiu foi em 1964, em Tóquio, coincidentemente. E em 3 Olimpíadas ela ganhou 18 medalhas olímpicas. E olha como é interessante, semana passada, falando de um homem, a gente fala de um homem que diz assim, os bons, o que separa os bons dos excelentes é a capacidade de fazer o que ninguém quer fazer. E aí eu fui atrás de algumas entrevistas da Larissa Lattinina. Tudo bom, pessoal de casa? É muito bom ter vocês aqui com a gente nesta live. Olha o que ela diz, eu nunca me senti uma heroína. Descobri que tinha recorde de medalhas, a última que ela ganhou foi em 64. Olha quando ela soube que ela era a recordista de medalhas de todos os tempos, em 1978. Até então, não sabia nada de heroísmo. O ideal olímpico do primeiro episódio é o importante é competir, e aí a gente trouxe uma perspectiva bíblica do que seja competir, a partir de Hebreus capítulo 13, o final ali do capítulo 12. Semana passada a gente falou sobre a motivação para não desistir de competir, que é a própria fé. E aí a gente trouxe algumas definições de fé a partir do final do capítulo 11 e início
final do capítulo 10 e início do capítulo 11. Só que hoje a gente vai falar sobre recompensa. E ao falar sobre recompensa, a gente lida com algumas pessoas, no caso, mulheres, que por vezes são esquecidas. E aí, é óbvio que a maior vitória de um atleta olímpico é carregar a medalha. Mas eu queria fazer a reflexão com vocês nessa noite, que às vezes a vitória, ela é mais que uma simples premiação. Essa frase diz que a vitória é a revelação de que somos capazes, é a revelação de que vamos deixar uma marca na história. Então eu queria refletir com vocês que talvez a medalha, como recompensa da luta, como recompensa da vitória, ele é importante, mas parece que na história olímpica faz mais sentido você marcar o seu nome na história. Marcar o nome na história traz o sentido pleno da recompensa, a recompensa de eternizar um fato. Algumas pessoas são eternizadas e outras, por vezes, são esquecidas. Não sei se vocês estão vendo aí, você deve saber quem ela é. A Daiane dos Santos. Essa é uma mulher, uma atleta olímpica eternizada. Talvez não para todos nós, mas não sei se você sabe que o duplo twist carpado, que eu não vou tentar fazer aqui porque eu não tenho espaço suficiente, senão eu faria para demonstrar. O duplo twist carpado chama, por causa dela, dos Santos. É o nome do movimento. E ela fez esse movimento pela primeira vez em 2003. E ela cunhou na história um nome de um movimento que, se uma pessoa fizer esse ano lá na Olimpíada, já começou a parte de ginástica, né? Quem está acompanhando bem a Olimpíada aí, já começou. Madrugada, né? O meu cunhado me mandou, eu vi hoje cedo, ele 2h40 da manhã. Alguém está vendo? Eu falei, caramba, ele estava vendo, 2h40, tênis de mesa. E aí, onde eu estava, se alguém fizer o duplo twist carpado nas Olimpíadas, no mundo inteiro, o nome que vai ser dito do movimento é dos Santos. A recompensa olímpica, eu queria falar sobre isso, mas eu queria falar, portanto, já que ela é mais que uma medalha, ou a medalha talvez é uma simbologia do que ele pode fazer, eternizar um nome, eu queria falar sobre o valor da recompensa. A partir de Hebreus 11, o verso 6, a gente tem conversado sobre Hebreus, capítulo 11, já falei desde o início da série que essa carta aos Hebreus foi escrita para pessoas que por alguns motivos elas estavam num processo de desânimo, num processo de desistência, e por vezes eles são chamados à persistência, eles são chamados a não desistir, e muitas vezes nós, na nossa vida, enfrentamos momentos, a pandemia é uma delas, em que nós somos tão machucados pela vida que a gente pensa em desistir, mas Hebreus está tentando fazer esse esforço, o autor dessa carta, para os seus primeiros leitores, ele está tentando fazer o esforço de mostrar que eles podem ser vencedores, que eles podem ser, no caso nosso aqui, olímpicos. E ele diz assim no verso 6 do capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já falou de fé na semana passada, a gente já falou de perseverança na outra semana, e ele continua insistindo, é preciso ter fé, porque quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu queria usar este verso e o contexto que vem ligado a ele no capítulo 11, para a gente conversar sobre o valor da recompensa. E a gente começa por aqui, o valor da recompensa. E começa na luta. Não sei se tem algum milionário aqui, levante a mão, por favor, porque aí eu já peço um dinheiro depois. Obrigado, já tem uma mão erguida ali. Já sei para quem eu vou pedir um dinheiro depois emprestado. Não sei se tem algum milionário aqui que tem a vida fácil, a vida assim, tudo de mão beijada. E nada contra, se tiver, puxa vida, que Deus te abençoe. Lembre-se de mim, quando possível.
Mas, essa é uma condição das pessoas que nasceram em berços esplêndidos? Ela não tem culpa, concorda? Se a pessoa nasceu numa casa milionária, ela tem culpa? Não tem, então ela nasceu numa casa milionária. Mas eu quero crer que 99,9% de nós aqui não nascemos numa casa milionária. A gente tem aprendido ao longo da vida que a recompensa começa no esforço. Ganhar as coisas sem um mínimo de nada é complicado. Meu filho, quando o meu cunhado, esse que eu falei ele está controlando a live lá da casa dele, quando ele estava, esse que assistiu o ping-pong, quando ele estava mudando para a Argentina, ele falou, cara, você não quer ficar com o PS3 meu? Estou precisando vender algumas coisas. E a gente comprou um PS3 para o meu filho, tinha quantos anos? 7? Por aí, né? Compramos um PS3. E aí, logo alguns jogos, algumas coisas que o nosso filho queria, só tinha no PS4. Meu filho é novo. Está com 9. Acertei? Acertei? É que você está de máscara e está mexendo um pouco a cabeça, eu quase não entendi. Meu filho está com 9. A gente trabalhou a ideia de que a recompensa começa na luta. Em vez de simplesmente dar o PS4 para ele, a gente poderia se esforçar e dar. E eu não estou falando que você não deva fazer isso para o seu filho. Mas, de alguma forma, presentes que ele ganhava dos avós, ele começou a pedir de presente de aniversário, de dia das crianças, ai, me dá dinheiro, e foi ganhando dinheiro, e ele foi juntando o dinheiro dele com uma parte do dinheiro nosso. E a gente foi, é caro, a gente não pode agora, e a gente foi juntando, e ele comprou o PS4. Está lá. Esse trabalho de que o esforço começa na luta, a recompensa começa na luta, é fundamental a gente entender, porque alguns de nós olhamos a luta como talvez a parte mais chata, mas é muito mais gostoso você chegar no final de uma luta e ver que você venceu, que você superou, do que simplesmente ou desistir ou não passar pela luta. A luta faz parte. E aí esses versos de Hebreus 11, ele vai contar alguns heróis da fé, heróis que tiveram que enfrentar alguns desafios, e as recompensas deles só existiram por conta das lutas. Noé enfrentou o novo. Noé nunca não sabia o que era chuva. Noé, vocês devem saber, já viram o filme do Russell Crowe, o Noé é aquele cara da Arca de Noé. Agora não cabe aqui a gente discutir se você acha mesmo que ele existiu ou não. Mas, do ponto de vista bíblico, ele existiu, e a história dele, na verdade, é contada em diversas culturas, com diversos outros nomes. Então, tudo indica, pela própria ciência, que existiu um grande dilúvio na Terra. Mas, fecha esse parênteses e eu volto para Noé. Noé, ele ouviu assim, vai chover. Mas ele nunca viu cair uma gota do céu. Constrói uma arca, porque você vai ter que planar na água para você sobreviver. Ele enfrenta o novo. É fácil a gente olhar para Noé e só perceber a história da arca de Noé, mas eu queria que você entendesse que o que ele enfrentou foi o novo, e por vezes você enfrenta na sua vida o novo, algo que você nunca fez, algo pelo qual você nunca passou, algo que nunca esteve próximo de você, e você precisa dar esse passo para lutar e enfrentar o novo. E ele viu, pela fé, Noé viu a salvação da sua família. Abraão é bons nomes para os filhos. Abraão é um outro personagem, um outro herói da fé, assim como a gente tem falado do Phelps, do Jesse Owens e de outros heróis olímpicos, mas o Abraão é um herói da fé, é um homem que ele enfrentou desconhecido. Abraão sempre viveu numa região chamada Mesopotâmia. Lá ele tinha uma vida, lá ele conhecia a cultura, lá ele conhecia as pessoas, lá ele tinha seu pai, lá ele tinha seus irmãos, lá ele tinha sua casa, lá ele tinha talvez uma profissão, lá ele tinha toda a sua estrutura montada, mas de repente ele é chamado para ir para o outro lado do mundo.
Não é tão longe assim hoje para a gente, mas ele sai daqui da Mesopotâmia e Deus fala para ele assim: vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele vai para Israel, Canaã. Ele vai enfrentar um momento totalmente novo. Eu não sei quem aqui não mora mais na cidade em que nasceu. Eu não sei quem aqui já enfrentou esse desconhecido de ter que viver longe da família, longe dos pais, longe daqueles queridos. Alguns jovens, às vezes, quando vão para as universidades, vão para esse processo desconhecido, mas pela fé, ele foi protegido em todos os seus caminhos. Porque nesse processo da luta, eu preciso, sem fé é impossível andar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão deu esse passo: eu vou para o desconhecido. E pela fé, ele foi protegido por Deus nos seus caminhos. Sara é a esposa desse homem. Sara é chamada para ir com ele e ela aparece lá entre os heróis da fé. Veja que a Bíblia, no terceiro nome, igual a série aqui, falamos 2 atletas homens e uma mulher. E veio 2 atletas homens, atletas de Deus, heróis da fé, e na sequência veio a terceira, a mulher, a Sara. Ela é a esposa desse cara. E eles saem com 75 anos da onde estavam para ir para outro lugar. E ela não tinha filhos, e foi dito a eles que eles iriam para um lugar e iam ter uma grande família, e ela está ficando cada vez mais velha, e ela não tem filhos. Ela enfrenta vergonha, descrédito, e pela fé, ela recebeu o filho da promessa, Isaque. Esse tempo e essa idade, nesse tempo mais primitivo, ela ainda ia viver muitos anos, mas mesmo assim, 75 anos, ela já, para os padrões da época, era muito improvável que ela tivesse um filho. Eu sei de algumas histórias de mulheres próximas de nós, e você deve conhecer histórias assim, que estão aguardando, que estão esperando. O valor da recompensa começa na luta. Porque esse enfrentamento da dificuldade é um processo que nele em si já contém recompensa. Moisés, ele enfrenta seus privilégios. Moisés é um outro homem que aparece nesses heróis da fé e ele, de repente, ele vive no meio dos egípcios. Ele é aquele que a gente chama Moisés, aquela primeira coisa que o bebê usa, né? Geralmente, as próprias lojas que vendem esses bebê conforto chamam de Moisés. É aquele cestinho em que fica a criança, porque o primeiro menino que foi jogado no cestinho, num rio, foi Moisés, e o nome dele pegou na cultura. E esse menino, que era um judeu, vivendo escravo no Egito, foi jogado no rio e vive com a filha de Faraó, portanto ele cresce príncipe. Ele em algum momento vai enfrentar os privilégios de ser milionário para se aproximar de volta do seu povo que era escravo. E pela fé ele vira líder desse povo. E eu termino com Raabe. Raabe, se você não assistiu a série Elas, está no nosso YouTube, você pode ir lá e assistir um episódio inteiro que a gente fala sobre Raabe. Ela enfrenta a sua condição de objeto, porque Raabe é uma prostituta, e ela é objetificada por aquela sociedade, e ela enfrenta todos os seus medos para, pela fé, entrar para a história, porque ela é das 5 mulheres que aparecem como mães de Jesus, ela é uma das 5 que está lá. Gente que tinha tudo para dar errado, gente que foi colocada em situações que tinha tudo para não se resolver, e situações difíceis, situações complicadas, situações vexaminosas, situações que dá até vergonha assim de falar, vou ter um filho com 90 anos, e outras histórias, mas eles enfrentaram tudo isso, e pela fé eles alcançaram. Só que isso não foi sem luta. E se começa na luta, o valor da recompensa ultrapassa o prêmio.
Porque, obviamente, essas lutas desses homens e dessas mulheres não são somente quem conhece a história desses homens e dessas mulheres, sabem que tem coisas ali muito positivas, mas tem dias muito difíceis. Mas eles não desistiram. E aí o texto diz assim, e eu termino aqui com vocês: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembra que eu comecei aqui com os atletas olímpicos refletindo que talvez, mais do que as medalhas, existe uma eternização dos seus nomes. Eu queria questionar com vocês se realmente a vitória de Sara é ter tido um filho. Eu queria questionar com vocês se realmente a recompensa de Moisés é ter sido líder do seu povo. Eu queria questionar com vocês se realmente a recompensa de Noé é ter salvo a sua família. Isso talvez é um resultado muito evidente desta fé que eles tiveram para andar com Deus. Mas esse texto me leva a crer que tem algo que ultrapassa essas coisas boas que aconteceram. Porque na vida dessas pessoas aconteceram coisas difíceis, como acontece na minha e na sua. E nem sempre vem o filho, nem sempre a gente salva todas as pessoas da família, nem sempre tudo dá certo, mas eu continuo tendo fé e crendo e caminhando pela fé que as coisas podem acontecer. Só que esse texto, esse final desse texto, apresenta dois valores que ultrapassam a recompensa, aquilo que eles receberam, e que deve ultrapassar qualquer coisa que você receba. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Essa é a primeira coisa. Se tem uma recompensa, é reconhecer que existe um Deus sobre todas as coisas. Porque na medida em que eu reconheço isso, não há derrota ou não há vitória que não seja encaixada na ideia de um mundo em que Deus existe e está presente. Porque isso traz uma certa capacidade de olhar para a vitória com o olhar correto e olhar para a luta com o olhar correto. E aí o texto diz assim: crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O valor da recompensa ultrapassa o prêmio. Quando a gente pensou nessa série e chegou nesse ponto da recompensa, a gente falou, vamos falar sobre o ideal, sobre a força e sobre a recompensa. E a recompensa para mim era clara, era subir no pódio, era a medalha. Mas aí quando você vai ler o texto e entender o texto, eu preciso reconhecer que tem mais aí. Porque esse texto, esta palavra, recompensa, lá no tal do grego, que é a língua em que essa carta foi escrita, a ideia da recompensa não é exatamente o que se recebe, mas quem dá. Talvez uma boa tradução para esse texto, se você me permite, é assim: sem fé é impossível andar com Deus. Então você vai ter que lutar suas lutas com fé. Você vai ter que enfrentar os seus dramas com fé. Você vai ter que enfrentar o desconhecido com fé. Você vai ter que enfrentar o novo com fé. Você vai ter que enfrentar a vergonha e a dor com fé. Porque sem fé é impossível andar com Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que a gente está num mundo em que Deus existe. E que se importa. E que não esquece. E que em nenhum momento deixou de olhar para mim e para você. Ou para aqueles que o buscam. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você é que a maior recompensa possível é entender que Deus não te abandona, que Deus não se afasta, que Deus chora o seu choro, que Deus comemora as suas alegrias, que Deus sempre está ali. Quem às vezes não está é eu e você.
Quem às vezes não consegue perceber sou eu e você, mas o que o texto está dizendo é assim: eu luto com fé, eu acredito que Ele existe, e Ele mesmo é a recompensa daqueles que o buscam. Não sei se está para ver, mas eu estou ali no taquaral com os meus filhos. E tem um sorvete na mão de cada um, inclusive na minha. Oh, obrigado. Esses momentos serão eternizados no coração dos meus filhos, não por causa do sorvete. Naquele momento, o principal é o sorvete. Mas o que vai ser eternizado no coração dessas crianças é a lembrança que nas férias o pai foi com eles. O pai estava com eles, o pai andava com eles, o pai era a recompensa deles. Nessas férias últimas eu não consegui ir no taquaral, eu fiz outras coisas com meus filhos, essa é da férias anterior. E o Rafa, o mais velho, ele fez eu fazer, ele sabendo do meu ritmo de trabalho, e sabendo que a gente é escravo de um negocinho chamado smartphone. E ele falou: pai, vamos sentar e vamos fazer uma lista das nossas férias, o que a gente vai fazer cada dia. Porque para o meu filho não bastava eu estar de férias, ou dar um sorvete, ou deixar ele ir em algum lugar. Para os meus filhos, aquele momento, a importância era estar junto. Então eu queria que você entendesse que é possível ser vitorioso, é possível ser recompensado, é possível reconhecer e subir no pódio, é possível viver uma vida de tal maneira em que eu encontro a recompensa. Na medida em que eu entendo que a recompensa habita no recompensador, naquele que anda junto com a gente na luta, depois da luta e na próxima luta. Uma das atletas que eu falei aqui no começo é a Daiane dos Santos. E eu fui atrás da matéria da primeira vez que ela fez o duplo twist carpado. Aquele movimento que eu não cabe aqui. Ela mesma fala assim: do meu lado estava o Mozia, é um outro atleta olímpico. E eu nunca tinha ganhado uma medalha. E minutos, talvez meia hora, antes de eu entrar, eu estava sentado do lado dele, ela contando, a Daiane. E eu comecei a chorar. E eu chorei, e eu chorei, e eu chorei, e eu só chorava. E eu falei para o Mozia: eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, eu quero a minha mãe. Eu não vou conseguir. Eu quero ir embora para minha casa. E o Mozia falou assim para ela, chegou nela, abraçou, acalmou: Daiane, entra naquele tablado ali. Hoje é o dia da sua medalha. E aí a Daiane diz assim: eu nem sei qual é a religião da Daiane, mas eu achei muito interessante como é que ela termina essa entrevista para o Sport TV. Naquele dia, Deus me abençoou. Independente da fé da Daiane, ela consegue perceber que o duplo twist carpado, a medalha que ela recebeu, não é só fruto da sua persistência ou da sua luta, mas ela é fruto da própria presença de um Deus que a acalmou e foi recompensador daquela menina naquela
tarde, naquela noite. Eu queria que você, ao final dessa reflexão, entendesse que ao longo da vida você vai receber muitas coisas boas e o fruto da sua fé vai aparecer. Vai aparecer num negócio que vai ser fechado e vai dar certo, vai aparecer por meio da sua família abençoada e protegida, vai aparecer diante de uma circunstância difícil que você vai encontrar livramento aonde parecia que haveria morte e destruição, porque quando a gente luta com fé, a vida é assim, quando a gente luta com fé, quando a gente não desiste, quando a gente exerce fé, quando a gente encontra persistência, porque o importante é competir e dar o nosso melhor, quando a gente vive a vida se aproximando de Deus, porque sabe que Ele existe, a gente encontra a recompensa. E essas coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer na sua vida. Coisas boas acontecerão e vitórias virão daquelas que você reconhece. Essa foi Deus que me deu. Só que parece que o diferencial de quem entende a recompensa, do ponto de vista de ser um herói olímpico, é do ponto de vista dessa eternização da consciência de que essa medalha, ou essa casa, ou esse filho, ou esse livramento, ou essa saúde que foi restaurada, ou essa situação que foi resolvida, ela em si é um resultado muito importante, mas ela é momentânea, porque no fim e ao cabo, a grande recompensa é saber que Deus não esquece de você por nenhum instante, que Deus se preocupa com você, que Deus não vai te abandonar, que na pior noite, Deus continua sendo a sua maior e melhor recompensa. Eu quero terminar com essas palavras de Davi para a gente cantar. Falei do Baruque semana passada e Davi, eu estava dizendo que Davi é um grande compositor. E como grande compositor, ele compôs essa expressão que eu acho que caberia na boca desses atletas que reconhecem que Deus o abençoou. E poderia caber na minha e na sua boca quando a gente reconhece que as nossas maiores vitórias, na verdade, elas são frutos da ideia de que Deus não esquece de nós. E ele diz assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. A herança dele é o próprio Senhor. E ele conclui e diz assim: eu sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulta. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença. Eterno prazer à Tua direita. Perceba como ele reconhece o fato de que a maior tesouro, a maior herança, a maior alegria é desfrutar do amor e da graça de Deus. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus te abençoe. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
queremos, Deus. Oh, 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 oh. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 Queria convidar você a fechar seus olhos. Eu queria fazer um exercício junto com você agora. Pensa naquilo que é a sua maior luta hoje, ou talvez na sua cabeça o que você mais precisa, aquilo que você mais está enfrentando para encontrar vitória em alguma área da vida. Eu queria te convidar a fazer um exercício essa semana, porque são exatamente essas lutas que esses heróis da fé enfrentaram. E a gente fala ali, são 3, 4 versículos que conta a história de Moisés, ali em Hebreus, que conta a história de Noé ou a história de Raabe. Mas por vezes foram anos de muitas lutas, até que eles encontrassem essa recompensa, o resultado dessa recompensa de andar com Deus. Mas
essas lutas, elas são próprias mesmo daqueles que não desistem e conseguem persistir, seja por conta da saúde, seja por conta de algum empreendimento que você está vivendo, ou na sua empresa, ou na sua casa, ou junto dos seus filhos, ou em algum ideal de vida que você está colocando a sua energia. Eu tenho absoluta convicção que se você se concentrar agora, você consegue pensar naquilo que é o seu maior motivo de enfrentamento e expectativa de vitória. E por mais que a gente persista, chegam dias em que nós nos sentimos como a Daiane dos Santos, uma heroína olímpica. Eu não vou conseguir. Eu não vou resistir, eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Eu queria te desafiar mentalmente num exercício do seu interior, a você pegar essa luta e fazer uma troca. E você levar essa luta agora junto comigo diante de Deus e colocar essa luta nas mãos dele e dizer assim: eu troco. O Senhor é a minha herança, é a minha vitória. Não estou dizendo para você desistir dessa luta, você não vai desistir dessa luta, você vai persistir, só que você vai fazer ao longo dessa semana essa troca. O Senhor é a minha herança, e essa luta, eu vou lutar com o Senhor, porque a vitória, ela já está aqui, que é o próprio recompensador. Eu ouso dizer que se você fizer isso ao longo dessa semana, e quem sabe isso se tornar um hábito, esta luta que às vezes parece impossível, que você está pedindo o colo da mamãe, eu ouso dizer que você vai ter as forças renovadas para conseguir enfrentar a sua batalha atual. A cada vez em que você fizer isso ao longo dessa semana, quando essa luta parecer invencível, o Senhor é a porção da minha herança. Jesus, toda a honra e glória a Ti. A gente cantou para Ti hoje, a gente sentiu a Tua presença, e eu espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações através das palavras de Hebreus. Senhor, eu não falo por eles, ou por qualquer um que está aqui comigo nesse espaço ou na sua casa, eu falo por mim. Me ajuda a perceber diante dos meus enfrentamentos atuais que o Senhor é a porção da minha herança, que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor não esqueceu de mim, que o Senhor continua a olhar por mim, que quando eu choro, o Senhor chora comigo, que quando eu já não encontro mais forças, o Senhor me pega no colo, porque quando a gente se aproxima de Ti, é preciso crer que o Senhor existe e que o Senhor é recompensador daqueles que Te buscam. Jesus, eu Te agradeço porque o Senhor é a porção da minha herança, e não há batalha que não seja possível enfrentar ou passar, porque o Senhor mesmo já é o vitorioso na minha vida. O Senhor é a porção da minha herança. Alguns de nós já estamos longe das nossas mães, alguns de nós já não temos mais para onde correr para um colo, porque não somos mais crianças. Que o Teu próprio Espírito, o Teu próprio amor no nosso coração, ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias, seja aquele que nos abrace, gema inexprimivelmente, chore junto com a gente e nos ajude a entender que, por pior que seja a batalha e o momento que a gente está vivendo, que a gente não está sozinho, porque o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor
é a porção da herança deles que oraram junto comigo. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa alegria, eterna alegria na tua presença. A luta dessa semana pode ser doída e pesada, mas o Senhor é a nossa porção. No nome de Jesus.